participar dessa parte, né, do processo podem participar para também fazerem perguntas. Hoje, apenas o único, né, que quis participar, além do ministro Alexandre de Moraes, foi Luiz Fux, que fez uma intervenção tanto no interrogatório de Mauro Cid quanto no interrogatório de Alexandre Ramagem. Depois dos ministros ali do Supremo, vem a Procuradoria-Geral da República, que hoje estava representada pelo procurador-chefe, né, procurador Paulo Gonet, e depois ainda os advogados. O próprio advogado daquele que está sendo interrogado e os advogados dos outros réus que estão ali sendo representados. Você viu as imagens ali de todo mundo, né, o cara crachá de cada um deles. Vamos resumir um pouquinho, então? Acredito que a gente não tem ainda a Camila Xavier e a Manuela Alcântara, que são as nossas repórteres que estão lá. Elas estão na porta do Supremo Tribunal Federal agora para pegar falas que essas autoridades todas podem fazer na saída, nesse finalzinho de primeiro dia de interrogatório do Núcleo 1 da trama golpista. Amanhã, como eu disse, começa às 9 horas da manhã e terminam também os interrogatórios às 8 horas da noite, com um intervalo ali na hora do almoço e muito provavelmente um outro intervalo no meio da tarde. Hoje a gente teve esse intervalo no meio da tarde, mesmo com a sessão começando às 2h30 da tarde. Então amanhã é um dia muito maior de depoimento, de interrogatórios. Aí depois, na quarta-feira, tem uma sessão menor de um turno só na parte da manhã. Na quinta-feira também, e essa fase pode seguir até sexta-feira com um horário bem grande, assim como a gente vai ter amanhã, um horário do dia todo, parte da manhã, à tarde, comecinho ali da noite, para dar conta de todos esses interrogatórios no Núcleo 1 da trama golpista. É isso, Camila Xavier e Manuela Alcântara seguem lá no lugar onde a gente fala na expressão jornalística, né, no linguajar aqui, que é o quebra-queixo. Então ficam lá todos os repórteres esperando as autoridades passarem para fazer algumas perguntas. Então eu vou resumindo contigo aqui tudo que aconteceu ao longo desse dia, principalmente com o Mauro Cid, que foi muito maior, né, o interrogatório dele. Ele já tinha feito a sua delação. E uma das dificuldades para o depoimento, pro interrogatório do Mauro Cid hoje era, inclusive, repetir tudo que ele já tinha falado, não só na delação, nos depoimentos, mas nas entrevistas, né? Ele fez uma entrevista e aí essa era uma das dúvidas. Será que ele vai repetir? Será que ele pode enfraquecer a sua própria delação? Tinha toda essa questão, mas não, o Mauro Cid repetiu tudo que já tinha falado e não causou tanto assim com grandes novidades. Ele apenas repetiu, mesmo assim foi um interrogatório bem longo, de mais de 4 horas. E de Alexandre Ramagem começou ali um pouquinho antes das 7 horas da noite, terminou antes das 8 horas da noite, foi muito mais rápido, mas como eu disse, seguiu o mesmo rito do Mauro Cid. Teve ministro Alexandre de Moraes, depois Luiz Fux com uma fala muito curta, teve também Paulo Gonet com poucas perguntas, e aí os advogados, quem falou mais foi o próprio advogado do Alexandre Ramagem, e depois os advogados dos outros réus não fizeram muitas perguntas. Vamos então acompanhar alguns trechos. Eu queria chamar primeiro esse do Mauro Cid, em que o Cid diz a Moraes, que ele seria o único preso, né, da lista toda ali que eles estavam fazendo na minuta do golpe. Eu queria que a gente chamasse esse trechinho agora, por favor. A gente já vai ter um dos trechos da parte da tarde, né, que o Mauro Cid, como eu disse, confirmou tudo que ele já tinha falado e teve alguns pontos, inclusive engraçados, de Mauro Cid rindo com o ministro Alexandre de Moraes, mais para o final do interrogatório dele, quando o ministro Alexandre de Moraes perguntou o que todas essas pessoas, né, esses mentores, falavam em mesa de bar, nessa conversa de bar, sobre o ministro Alexandre de Moraes. E aí ele ficou, Cid pareceu envergonhado ali, porque eles chegaram a dizer até que o ministro era um desgraçado. Então, nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes falou assim: pode me falar, eu já ouvi coisas muito ruins, eu já estou acostumado. E aí o Mauro Cid falou algumas coisas. Só que bem antes ele disse o seguinte, né, que o Alexandre de Moraes seria o único a ser preso.
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Não sabe o que é punhal verde e amarelo, também não sabe o que é Operação Luneta, também não sabe o que é Copa 22, que ele nunca comentou com o presidente as reuniões, que não tinha absolutamente nada, que ele disse que o presidente ia agir dentro das 4 linhas da Constituição. É isso que eu ouvi. Então, me parece que para a defesa... A gente interferiu esse resumo do CID com o ministro Alexandre de Moraes para te mostrar as imagens e o som dos advogados dos réus falando agora na porta do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Que a cada momento ele depõe de uma maneira, né? Hoje, graças a Deus, foi extremamente positivo para a defesa. Doutor Celso, só para eu tirar uma dúvida. Eu não deixei de tirar a dúvida dele. Vai não, vamos lá. É isso, falaram bem pouquinho. Agora os advogados falando que, fazendo aquela... colocando ali em dúvida, né, a palavra do Mauro Cid, dizendo que ele, a cada momento que fala uma coisa, fala de alguma forma diferente, mas que dessa vez foi muito positiva, foram muito positivas as falas do Mauro Cid para a defesa, né, ou as defesas. Terminou já essa parte ali dos quebra-queixos com os advogados dos réus, e daqui a pouquinho a gente vai ter a Camila Xavier e a Manuela Alcântara resumindo pra gente tudo o que aconteceu. Eu queria chamar agora o nosso primeiro comentarista aqui, que vai me ajudar a dar conta disso tudo que aconteceu hoje, que é o Eli Vieira. Eli, boa noite. Boa noite, Natália. Um dia cheio para nós, né, acompanhando esse julgamento. E a gente viu o que chama a minha atenção, né? Primeiro, o que conecta os dois réus hoje? É a questão das urnas eletrônicas. O que tem em comum entre os dois depoimentos é esse. Então, a gente teve ali o Ramagem agora há pouco, falando que ele tinha vários documentos DocX, né, documentos de Word, em que ele falava suspeitava da idoneidade, né, da confiabilidade das urnas eletrônicas, e até afirmava